Olá a todos. Na aula passada, nós encerramos o tópico de indutância, onde nós vimos ali as oscilações eletromagnéticas através do circuito LC e RLC. Agora, vamos entrar no último tópico, que é equações de Maxwell. Todas as equações da física servem para uma vasta gama de experiências correlacionadas, tá certo? Desde experiências que estão ligadas ao cotidiano até observações experimentais controladas. E também, claro, serve para prever novos resultados. Quando foi estudado na mecânica clássica e termodinâmica, vocês aprenderam e estudaram o comportamento de vários fenômenos físicos. E mais do que isso, vocês também foram capazes de identificar um conjunto de equações e leis, que define o assunto de uma forma mais completa e compacta possível. Na mecânica, nós temos as leis de Newton, que permitiu fazer isso. E na termodinâmica vocês têm lá as leis da termodinâmica. E chegou a hora da gente fazer a mesma coisa com o eletromagnetismo. E a pessoa mais diretamente responsável por isso é James Clerk Maxwell, em 1873. Ele conseguiu compactar um conjunto de equações que explica o maior número possível de fenômenos ligados ao eletromagnetismo 6 anos antes de falecer. Como curiosidade, eu sempre comento isso, o Maxwell morreu exatamente no mesmo ano em que o Albert Einstein nasceu, assim como o Galileu morreu exatamente no ano em que o Newton nasceu. Então, como vocês podem perceber, aparentemente existe uma lei universal, de continuidade de gênios aí, correto? Claro, o Maxwell conseguiu compactar esse conjunto de equações com a contribuição de diversos pesquisadores, que vieram antes dele. Mas essa não foi, no caso, a maior façanha dele. Sua maior façanha foi mostrar que o estudo da luz visível nada mais era do que um ramo do eletromagnetismo, em que um feixe de luz é uma configuração de campos elétricos e magnéticos que se propagam. Mas antes da gente entrar nesse mérito, vamos às equações de Maxwell. Aqui eu vou mostrar no caso, uma lista preliminar dessas equações. Temos aqui então, como vocês podem ver, a lei de Gauss para a eletricidade, a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de indução de Faraday e a lei de Ampère. Certamente, no primeiro momento, pode vir à cabeça de vocês o seguinte: professor, mas eu estudei muito mais coisas do que isso. Cadê a lei de Coulomb? Cadê a lei de Biot-Savart? Elas eram até mais abrangentes, envolvendo problemas que não precisavam de tanta simetria. De fato, mas vale lembrar que a lei de Coulomb e a lei de Biot-Savart, elas só funcionam quando você está lidando com cargas estáticas ou variando muito devagar em relação ao tempo, tá ok? Relação essa que a lei de Gauss e a lei de Ampère não tem essa limitação. Por isso que elas estão presentes aqui nesse conjunto de equações e não as outras duas, tá ok? Agora, certamente vocês devem pensar, batendo o olho nesse conjunto de equações, que há algumas simetrias e também há algumas assimetrias, certo? As simetrias são muito fáceis de observar. Se repararem bem do lado esquerdo da igualdade, você tem 4 equações que são escritas em termos de integrais fechadas, 2 de área e 2 de comprimento. Nas 2 de área você tem uma para o campo elétrico e uma para o campo magnético, e para de comprimento também, uma para o campo elétrico e uma para o campo magnético. Então, 4 termos perfeitamente simétricos nessas 4 equações. Quando a gente vai para o lado direito da equação, nós já podemos perceber algumas assimetrias. A mais notável de todas, que chama bastante atenção, é esse zero na lei de Gauss para o caso magnético. Como vocês devem lembrar, o zero nessa equação significa que não existem centros isolados de carga magnéticos, correto? Não existem monopolos magnéticos, correto? Como você tem aqui no caso da lei de Gauss para a eletricidade. Então, a quantidade de linhas de campo
que entram dentro dessa área fechada, né, no caso o campo magnético, é a mesma que está saindo. Por isso o fluxo magnético, né, sobre uma área fechada é zero. Tranquilo? Além disso, né, aqui nós temos, por exemplo, na lei de Ampère, um termo que é escrito em termos de corrente. Corrente é uma variação de carga por tempo. E na equação da lei de indução de Faraday, você não tem um termo semelhante, por exemplo, para a variação de carga magnética variando com o tempo. Ok? Essa quebra de simetria, como vocês podem ver aí, junto com algumas predições de teorias preliminares da natureza de partículas e força de interação, tem motivado muitos físicos a procurarem esses tais monopolos magnéticos. Mas eu posso afirmar que até a data em que esse vídeo foi filmado, não encontraram, tá ok? Caso algum de vocês encontrem, eu pediria a gentileza de vocês me encaminharem um e-mail, tá? Me avisando o que vocês fizeram, e eu atribuiria para vocês mais meio ponto na PS, tá ok? O que nós vamos fazer agora é uma correção, vamos dizer assim, da segunda assimetria presente nessa equação, que está relacionada aqui, ó, com a lei de Ampère. Como vocês podem ver aqui na lei de indução de Faraday, essa equação nos diz que campos magnéticos variáveis, né, produzem campos elétricos induzidos. De que forma? Linhas de campo, né, fechadas, né, e sujeitas à lei de Lenz. Como a gente sempre bate na tecla da simetria aqui, o que a gente pode pensar a respeito dessa equação? Repara que aqui temos uma equação que nos diria o seguinte: campos elétricos variáveis gerariam campos magnéticos induzidos, não é? De que forma? Linhas de campo fechadas e sujeitas à lei de Lenz. Ok? Num primeiro momento, nós vamos fazer uma discussão puramente qualitativa, né? Para poder corrigir a lei de Ampère. E depois nós vamos abranger nosso estudo com uma discussão mais quantitativa. Ok? Então vamos lá. Nessa primeira parte da discussão, embora essa equação tenha como ponto de partida puramente a simetria, já que é uma das palavras-chave desse curso, uma coisa que a gente pode dizer é que essa equação está incorreta. De fato, campos elétricos variáveis geram campos magnéticos induzidos. Se você pensar aqui num capacitor, como vocês estão vendo aqui de placas paralelas, tá? Linhas de campo estão aqui na horizontal na direita, né? Se você girar esse capacitor, esse arranjo, de forma que você enxergue esse desenho com as linhas de campo elétrico entrando, vão surgir de fato linhas de campo magnético, tá? Induzidas, né? Circulares, fechadas, só que como vocês podem ver aqui, se o campo elétrico estiver aumentando, essas linhas de campo vão circular no sentido horário, ou seja, a primeira correção que nós deveríamos fazer nessa equação aqui é não levar em consideração esse sinal. Tá? Essa equação não estaria sujeita à lei de Lenz. Daqui a pouco você vai ver o porquê de fato não faz sentido usar um sinal negativo aqui. Tá? Por enquanto, vamos só presumir que isso é um fato. Tá? E para essa discussão qualitativa, a segunda correção que nós vamos fazer é de natureza puramente dimensional. Bom, então, agora nós temos um sinal positivo nessa equação. E do lado esquerdo da igualdade você tem campo magnético vezes metro, e do lado direito fluxo elétrico por tempo. Aqui então, campo magnético é dado em Tesla, que nós podemos escrever como Newton por metro ampere, ampere é coulomb por segundo, então Tesla fica escrito como Newton segundo metro coulomb. E fluxo elétrico, escrito em termos de variáveis mais fundamentais, podemos escrever como campo elétrico vezes área, então é Newton por coulomb vezes metro quadrado. Ok? Então, como vocês podem observar, Tesla aqui, você tem esse metro e simplifica com esse metro, e desse lado da igualdade você tem sobrando Newton metro quadrado por coulomb segundo, e aqui tem Newton segundo por coulomb. Repara, os dois lados da igualdade não estão dimensionalmente corretos. Felizmente, há duas constantes que nós temos estudado até então, que são escritas em termos dessas grandezas aqui. São elas a constante de permissividade elétrica, o ε0, que é dado em coulomb quadrado por Newton metro quadrado,
e a permeabilidade magnética, que é Tesla metro por ampere. Tá? Como Tesla, já vimos que é Newton segundo por metro coulomb, então vamos substituir aqui. Temos o metro e o ampere, que está dividindo, então fica segundo por coulomb. E temos aqui o μ0 escrito como Newton segundo ao quadrado por coulomb ao quadrado. Repara que agora, se multiplicarmos aqui o ε0, teremos esse coulomb aqui e o μ0, né? Você tem esse coulomb aqui, quadrado, você simplifica com esse, tá? E depois esse coulomb aqui você simplifica com esse ao quadrado. Aí os segundos você pode simplificar esse segundo com esse segundo e o metro quadrado com esse metro quadrado, tá ok? E esse Newton com esse Newton. Então o que sobrou? Newton segundo por coulomb do lado direito da igualdade, que era o que você tinha no lado esquerdo. Então agora essa equação está dimensionalmente correta. Essa equação aqui é conhecida como lei de indução de Maxwell, tá ok? Mas aí você pode falar, professor, mas nós já temos uma equação aqui naquela lista preliminar que é escrita também em termos de uma integral fechada de comprimento. Então o que nós vamos fazer é corrigir a lei de Ampère, né, somando a essa lei esse termo que está aparecendo aqui. E aí podemos escrever a lei de Ampère-Maxwell. Tá, ok? Essa lei então nos diz que você pode ter campo magnético, né, linhas de campo magnético, tanto por corrente elétrica quanto por variação de campo elétrico. Tá, ok? Bom, essa seria a discussão mais qualitativa. Agora, vamos fazer uma discussão um pouco mais quantitativa, tá certo? E isso nós vamos conseguir através do que a gente chama de equação de continuidade. Para começar a discussão, eu peço que vocês considerem o seguinte. Aqui nós temos um fio transportando corrente elétrica, tá certo? E nesse caso, nós temos um vetor J, que representa a densidade de corrente, apontando para a direita. Nós temos uma linha tracejada aqui, que representa um corte transversal desse fio, um elemento de área apontando para a direita aqui também, tá certo? Dos primeiros tópicos de elerodinâmica, nós aprendemos a escrever corrente em termos de densidade de corrente dessa forma. I é igual à integral de JdA. Tá? Mas se a gente estendesse a nossa interpretação por meio de uma integral agora fechada, por meio de uma superfície fechada aqui, dessa forma, essa definição de corrente pode ser escrita assim, correto? I integral fechada J escalar dA. Então o que eu vou fazer agora é escrever aquela definição de corrente que está escrita em termos de uma integral fechada de densidade e vou escrever ela em termos de uma integral de volume, né? E para isso eu vou usar o teorema do divergente, né? Onde nós temos aqui integral de volume divergente de C dV é igual a uma integral fechada, né? C escalar dA. Algumas definições escrevem com uma integral tripla aqui, uma integral dupla aqui, e outras escrevem ainda no lugar do operador nábula, acabam usando o grade de Virchow. Eu usei essa daqui porque, pelo que eu vi, é a mais comum. Então vocês podem usar aquela que vocês se sentirem mais confortáveis, tudo bem? Então, aplicando o teorema do divergente na definição, né, de corrente escrita com aquela integral fechada, nós temos, né, integral fechada JdA é igual a integral do volume divergente de J. Tá certo? Assim, e a integral do divergente de J dV. Tá ok? Essa é uma representação da corrente que estaria saindo do volume, né? E eu escolhi fazer essa mudança porque, pela interpretação que nós temos do divergente, nós temos um ponto onde nós temos vetores que estão saindo desse ponto. Tá ok? Então, essa corrente representa o que sai daquele volume, daquela área fechada que nós tínhamos feito ali no desenho atrás. Tá ok? No entanto, a definição de corrente em termos de carga, né, não em termos de densidade de corrente, é escrita assim, I igual a dq dt. Onde Q nós podemos escrever em termos da densidade de carga, uma vez que a definição é ρ igual a dq dv.
uma equação diferencial de primeira ordem, que nós podemos escrever o Q dessa forma, né, com duas integrais, separando as variáveis, né, e assim, Q é a integral de ρ dv. Substituindo esse Q aqui, temos que a definição de corrente é escrita como operador diferencial de tempo aqui, né, integral de ρ dv. Tá ok? Uma vez que eu possa colocar esse operador dentro da integral, eu posso escrever a minha definição de corrente em termos da densidade, né, de carga dessa forma, e integral de ρt dv. Essa representa a taxa de corrente que entra no volume, correto? Se essa taxa for maior, porque a derivada é positiva. Então, reparem no seguinte. Para cargas que estão entrando no volume, se está entrando, o nosso divergente de J é negativo, tá certo? Se nós temos cargas que estão entrando no volume, é contra a representação que nós temos para a definição do divergente. Por isso, teria um sinal negativo. E se cargas estão entrando no volume, a densidade de carga aumenta, ou seja, a derivada é positiva. Por isso, o d ρ dt maior que zero. Agora, para a carga saindo do volume, o divergente de J é positivo, porque, nesse caso, o J, né, está sendo representado no mesmo sentido, né, do que representa o operador divergente. Nesse caso, se cargas estão saindo do volume V, a densidade de carga diminui, ou seja, a derivada é negativa. Por isso que nós temos aqui d ρ t menor que zero. Ok? Isso nos diz o seguinte, que dessas duas definições de corrente aqui, né, uma escrita assim e a outra escrita assim, elas são iguais, mas com sinais trocados. Então eu vou igualar essas duas equações, essas duas definições de corrente aqui, tá, mas com um sinal trocado. Então temos a integral, né, do divergente de J dv igual a integral de ρ t dv. Passo esse termo para o outro lado da igualdade, agora você tem tudo positivo, você tem duas integrais de volume aqui, então eu posso agrupar esses dois termos, como eu fiz aqui, né? E se essa integral de volume aqui é igual a zero, se o volume não pode ser zero, uma vez que o volume dentro daquela área fechada que nós estávamos considerando além do fio, ela existe, então ela não pode ser igual a zero, a única explicação possível é que é esse termo do colchete aqui ser igual a zero. Sendo assim, divergente de J mais d ρ t igual a zero. Essa equação é conhecida como equação de continuidade. E como vocês podem ver, ela relaciona a densidade de corrente com a densidade de carga. Tá? O que nós vamos perceber é que existe uma incompatibilidade na lei de Ampère, escrita da forma que nós temos trabalhado até agora, né, em comparação com a equação de continuidade. Tá, ok? Existe uma incompatibilidade que nós vamos observar agora. Para isso, vamos escrever a lei de Ampère também na sua forma diferencial. Aqui ela está escrita na forma integral. Né? E para escrever ela na forma diferencial, basta usar o teorema do rotacional, também conhecido como o teorema de Stokes. Né? Aqui está o teorema. Então temos aí a integral do rotacional C, né, escalar dA, né, de uma integral diária, igual a uma integral fechada, né, de complemento C escalar dL. Novamente aqui, né, estou escrevendo dessa forma, porque pelo que eu vi aí nos livros é a forma mais comum, mais usada. Nesse caso, aplicando o teorema do rotacional aqui na lei de Ampère, nós podemos escrever dessa forma, tá vendo? No caso, o I, né, é a integral de J dA. E eu vou pegar esse termo que está aqui, vou passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo. Temos aqui duas integrais de área, eu vou agrupar esses dois termos aqui, como eu fiz assim, né? Fiz aqui. E aí é o mesmo raciocínio, né? Como esse termo não pode ser igual a zero, né? Já que aquela área que nós estávamos traçando naquele fio, ela existe, a única solução possível é que esse termo em colchete seja igual a zero. E assim,
temos que o rotacional de B menos μ0J igual a zero. Essa aqui é a lei de Ampère, né, escrita na sua forma diferencial, mas ainda incompleta. Mas como eu falei para vocês, essa equação aqui, né, existe uma incompatibilidade do uso dessa equação em comparação com a equação de continuidade, e para a gente provar isso, vamos fazer aqui o divergente dessa equação para poder tentar encontrar a equação de continuidade a partir da lei de Ampère. Tá? Então aqui só passei o outro lado da igualdade, então está aqui, ó, rotacional de B igual a μ0J. Tá? Essa aqui é a lei de Ampère. Então vamos fazer o divergente dessa equação. Então temos aí o divergente assim, né? Divergente de um rotacional é zero, né? Aplicando o divergente desse lado da igualdade, nós temos μ0 divergente de J, esse μ0 que está multiplicando passa dividindo, e temos aí divergente de J igual a zero. Como vocês podem observar, essa expressão aqui ela é incompatível com a equação de continuidade. E isso, né, porque como vocês viram na equação de continuidade, nós temos um termo relacionado à densidade de carga. Ok? O que nós faremos agora, para corrigir essa incompatibilidade, é partir da equação de continuidade e tentar encontrar a lei de Ampère, tá certo? Que seria mais ou menos o caminho inverso que nós fizemos aqui em cima. Então está aqui a equação de continuidade, tá? O que nós vamos fazer então, vamos usar aqui a lei de Gauss, essa aqui é a lei de Gauss na sua forma diferencial. Como eu já fiz aqui para vocês a forma diferencial da lei de Ampère e mostrei como usar também o teorema do divergente, né, na expressão ali para a densidade de corrente, eu não vou provar essa relação aqui, tá certo? Eu não vou provar essa equação. Eu vou deixar isso aqui como na APS. Na verdade, ela já está na APS. Então, eu não vou dar spoiler para vocês não, tá bom? Então, como nós temos aqui o divergente de E igual a ρ ε0, isolo ρ aqui e depois substitui aqui, como fizemos nessa equação, tá certo? Como nós temos aqui uma derivada, né, temporal e o divergente é uma derivada espacial, não faz diferença a ordem que elas estão, então eu vou trocar a ordem desses dois operadores e temos agora essa equação aqui. Como o divergente estava aplicado nesse termo e nesse, né, eu vou deixar ele operando aqui, tá certo? O que nós vamos fazer agora é chamar esse termo dentro do colchete de um JT, uma vez que também vamos provar daqui a pouquinho que esse termo aqui ele tem dimensão de densidade de corrente. Assim sendo, divergente de JT igual a zero. Repara que essa é a mesma equação que nós havíamos encontrado quando partimos da lei de Ampère na sua forma diferencial, né, e aplicamos o divergente nela. Ok? O que nós vamos fazer então é usar agora a lei de Ampère na sua forma diferencial, só que no lugar do J convencional, nós vamos usar o JT, que é esse termo em colchete. Então aqui, olha, rotacional de B igual a μ0 JT, onde JT é esse termo aqui. Tá? Essa equação aqui nada mais é do que a lei de Ampère-Maxwell, escrita na sua forma diferencial, tá certo? Você pode usar agora o teorema do rotacional, né, o teorema do Stokes, para escrever a sua forma integral, como está aqui, tá certo? Essa é exatamente a lei de Ampère-Maxwell que nós havíamos encontrado usando ali aquela discussão qualitativa. Só que agora, como vocês podem ver, uma discussão mais ampla, né? Uma discussão mais quantitativa. Tudo bem, pessoal? Uma parte interessante que a gente precisa lidar agora é que esse termo aqui, que está aparecendo na lei de Ampère-Maxwell, aqui na sua forma integral, ela tem a mesma dimensão de corrente, tá certo? Assim como esse cara aqui tem dimensão de densidade de corrente. Esse termo aqui é conhecido como corrente de deslocamento, e é sobre essa corrente que nós vamos discutir agora. Corrente de condução, a definição é dQdt, ou seja, coulomb por segundo. Esse termo aqui que eu estou chamando de corrente de deslocamento, ε0 dφ dt, né? Usando
as unidades de ε0 e do fluxo elétrico e tempo, né? Nós temos coulomb quadrado por newton metro quadrado, vezes o fluxo, então é fluxo elétrico, é newton coulomb por metro quadrado, dividido por segundo, que está aqui. Então, metro quadrado simplifica com metro quadrado, esse coulomb com esse newton com esse newton. E olha só o que nos sobrou, coulomb por segundo, que está aqui. Então, esse termo é conhecido como corrente de deslocamento, tá certo? Que a gente vai representar aqui com ID, tá certo? Essa corrente, pessoal, ela é muito importante quando você pensa, por exemplo, naquela noção de continuidade de corrente no teu circuito. Ora essa, quando você tem um diagrama esquemático de um circuito, onde você tem, por exemplo, um capacitor, você tem uma corrente que chega até uma placa e depois você tem um buraco no seu circuito, né? Uma outra placa e mais corrente. Que, vamos dizer assim, permite que você tenha essa continuidade de corrente, de onde você tinha corrente de condução aqui para a corrente de condução do outro fio, é a corrente de deslocamento que aparece entre as placas do capacitor, tá certo? E o mais interessante é que nós podemos provar que essas duas correntes, né, são iguais, né, embora sejam de naturezas diferentes, ok? Para isso, considere o seguinte. Temos um capacitor aqui de placas paralelas, como vocês estão vendo, né? Então, está chegando carga aqui nessa placa positiva, tem carga aqui negativa nessa placa. Tá? Vamos encontrar, primeiramente, o campo elétrico entre as placas para poder encontrar uma expressão para a corrente que está chegando até a placa. Tá certo? E para isso, o primeiro passo, né, do uso da lei de Gauss é traçar uma superfície gaussiana. Eu estou traçando aqui uma superfície cilíndrica, tá certo? Mas como nós não estamos levando em consideração aqueles efeitos de borda no capacitor, nós estamos desprezando eles com consciência, né? Sabemos como encontrar esses efeitos através do princípio da superposição usando a lei de Coulomb. Eu posso estender a minha superfície gaussiana e englobar toda a placa, como eu fiz aqui. Tá? Então é essa superfície que eu estou considerando. Então nós temos o fluxo nessa tampa, com um elemento de área apontando aqui para baixo, da parte lateral, né, da superfície apontando para cá e da tampa de cima apontando para cima. Temos aí 3 regiões. Então, próximo passo, lei de Gauss. Então, vamos abrir essa integral nas 3 regiões. Né? Na primeira, você tem aqui ó, o ângulo entre E e DA é 0. Então, na região 1, EDA cosseno de 0. Na região 2, se tem campo passando rente aqui, você tem um ângulo de 90 graus. Né? E na região 3, não há campo. Então, esse termo não contribui, né, para aquela integral. Né? Igual aqui. Assim, podemos escrever agora ε0 igual a integral de EDA igual a Q. Esse E eu posso tirar da integral, uma vez que cada ponto dessa superfície gaussiana, né, dessa tampinha da região 1, está à mesma distância da distribuição, então o campo na tampinha é constante. Isso, sendo verdade, sai da integral. E a integral de dA é A. Assim, eu tenho uma relação aqui entre campo e carga, né? Carga que está chegando aqui nas placas, né? Devido à corrente que está vindo para cá. Para escrever a expressão para corrente, basta fazer a derivada dessa expressão aqui em relação ao tempo. Sabemos que dq dt, né, que é a definição de corrente de condução, fica igual a d de dt, ε0 e A, né, derivando esse termo aqui em relação ao tempo. ε0 e A, né, que seria a área da placa, são constantes, pode sair do operador diferencial de tempo. E assim, corrente de condução é igual a ε0 a d dt. Tá certo? Então, repare nessa equação aqui. Agora, vamos olhar para a corrente de deslocamento. Para a corrente de deslocamento, né, definição então, que nós alcançamos foi ID igual a ε0 dφe dt. Definição de fluxo, né, é integral de E dA, como está aqui. Né, considerando naquele capacitor tanto o E quanto o elemento de área igual a 0, né, o ângulo entre eles igual a 0, então cosseno de 0 é 1, como fizemos aqui. Podemos tirar o E da integral, né? Não podemos tirar do operador diferencial de tempo, porque conforme o capacitor está sendo carregado, esse campo varia, né, com o tempo.
E integral de dA é A, como está aqui. Como a área não muda com o tempo, eu posso tirar ela do operador diferencial de tempo. E olha só o que nós temos. ID igual a ε0 a dE dt. Essa expressão aqui não é exatamente a expressão que nós havíamos encontrado aqui para a corrente de condução? Tá vendo? Então é a mesma corrente, gente. Além disso, reparem no seguinte. Tá chegando corrente de condução aqui até essa placa. Você tem um buraco, né? Temos o vácuo aqui no primeiro momento, né? E corrente de condução passando aqui. Se o campo elétrico está apontando para a direita, do jeito que nós desenhamos aqui, um campo magnético vai ser induzido, e agora nós vamos entender por que aquele sinal na lei de Ampère-Maxwell ele não é negativo, né? Porque como o campo magnético agora surge a circular nesse sentido, né? Se vocês usarem a regra da mão direita, com os dedos sendo o campo e o dedão, né, o polegar no caso sendo a corrente, repare que a corrente de deslocamento tem a mesma direção e sentido da corrente de condução, né? Se a corrente de deslocamento estivesse sujeita à lei de Lenz, esse campo circularia ao contrário. E aí, se você usar essa regra da mão direita, você vai reparar que o seu polegar apontaria contra a corrente de condução, o que seria inválido, tá certo? Então, entenderam o porquê que o sinal de fato não pode ser negativo? Porque assim você tem uma noção de continuidade de corrente, né? Em comparação com a corrente de condução que chega aqui e sai aqui, por causa dessa corrente de deslocamento, que é escrita em termos da variação desse campo elétrico entre as placas do capacitor. Tá ok? Sendo assim, podemos escrever as equações de Maxwell aqui na sua forma integral em toda a sua glória. Olhem lá. Temos então a lei de Gauss, né, para o caso da eletricidade, para o caso do magnetismo. Temos a lei de indução de Faraday e agora temos a forma completa da lei de Ampère, né, com a lei de Ampère-Maxwell, que é escrita em termos da corrente de condução e da corrente de deslocamento. Tá certo? Como aqui você tem campo elétrico vezes área, né? Se você dividisse depois aquele resultado que nós tivéssemos feito aqui, ó, pela área, pega essa pasta dividindo aqui, você teria o J, que era o J que eu tinha falado para vocês aqui, que esse termo tinha dimensão de densidade de corrente. Tá, ok? Mas uma coisa importante que vale a pena mencionar aqui é que essas equações não estão escritas como Maxwell as encontrou, como os Maxwell as escreveu no seu tratado complicadíssimo de eletromagnetismo ligado à hidrodinâmica. Na verdade, elas nem estão escritas na forma de equações. Foi preciso um cara tão brilhante quanto o Maxwell, chamado Oliver Heaviside, que conseguiu pegar o trabalho do Maxwell, entender o que ele fez e traduzir aquele trabalho na forma das equações diferenciais que a gente conhece hoje. Tá certo? E aí, usando o teorema do divergente rotacional, nós podemos escrever nessa forma integral que vocês estão vendo aqui no vídeo. Tá certo? Vamos aplicar agora essa equação de Ampère-Maxwell a um exemplo. Aqui, um capacitor de placas paralelas circulares está sendo carregado conforme a figura que eu vou mostrar ali para vocês. Ele pede para você deduzir uma expressão para o campo magnético induzido em pontos internos ao capacitor, né, com os pontos R menor que R e R maior que R. Então, no caso, temos a figura, né, que representa o capacitor aqui. Temos as linhas de campo elétrico entrando para dentro do plano do vídeo. Né. Aqui nós temos a placa circular de raio R, correto? E temos a intenção em determinar o campo magnético induzido, né, numa região quando R é menor que R, né, por exemplo aqui, e quando R é maior que R, né, como nós estamos representando aqui. Quando ele fala aqui dos pontos internos, na verdade ele está falando aqui entre as placas, tá ok? Bom, então, primeiro caso, para R menor que R, vamos traçar uma curva amperiana. A curva amperiana vai ser circular, né, de raio R. O campo está circulando nesse sentido, né,
no sentido horário, e eu vou integrar no mesmo sentido. Okay? Como entre as placas não há corrente de condução, esse termo aqui é igual a zero, e a equação de Ampère-Maxwell se reduz à lei de indução de Maxwell. Ok? Bom, integrando no mesmo sentido do campo, o ângulo entre B e DL é zero, a saída da notação vetorial, né? O cosseno de zero é 1. E aí temos μ0, ε0, dφ e dt. O φ é conhecido, né? Integral de EdA. E nesse caso, podemos tirar o B da integral, uma vez que na curva amperiana, né, todos os pontos da curva, né, estão concêntricas ao centro, o campo assume exatamente o mesmo valor em cada ponto da curva, posso tirar então o B da integral estaria constante. Olhando por esse lado da igualdade, considerando o elemento de área apontando para dentro do plano do vídeo, o ângulo entre I e A é zero, o cosseno de zero é 1. Podemos tirar o I da integral, né, como fizemos aqui, uma vez que o dentro do conchete representa um instante onde nós temos esse desenho. Ok? Então ele pode sair da integral, não pode sair do operador diferencial de tempo, uma vez que o campo varia com o tempo. E aqui, a integral fechada de dl, o resultado é 2πr'. Tá, ok? Como a integral de dA é a, né, podemos tirar o a dentro do operador diferencial de tempo, uma vez que ele não varia. E essa área é a área dentro daquela curva amperiana, ou seja, πr². Esse π simplifica com esse π e esse r simplifica com o quadrado. E assim podemos escrever a expressão do campo magnético induzido, né, entre as placas do capacitor, quando r é menor que r, como μ0 ε0 r sobre 2 dE dt. Tá, ok? Agora vamos encontrar o campo magnético para r maior que r. Então, para r maior que r, nós estamos interessados agora nessa região, né? Eu vou integrar no mesmo sentido do campo. Então, aqui eu vou usar novamente a lei de Ampère-Maxwell. Não temos corrente de condução entre as placas do capacitor, por isso esse termo vai ser a zero, né? E a equação de Ampère-Maxwell volta a ser a lei de indução de Maxwell. O dφ dt, né? O φ é a integral de EdA. O ângulo entre B e DL aqui é zero, como vocês podem ver, então vamos sair da notação vetorial do lado esquerdo da igualdade, cosseno de zero é 1, temos integral de BdL. Mesmo raciocínio, o nosso dA aponta, né, para dentro do plano do vídeo, então o ângulo entre E e dA também vai ser zero, cosseno de zero é 1, saímos da notação vetorial aqui. Como B pode sair da integral pela mesma razão, né, quando você estava considerando esse caso, né, R menor que R, né, ou seja, na curva amperiana, todos os pontos estão à mesma distância, né, das placas, né, concêntrica ao centro, então o B na curva é o mesmo, e sendo isso verdade, ele sai da integral. Podemos tirar o I da integral também, né, porque desse lado da igualdade, uma vez que dentro do colchete, né, é representada apenas como esse desenho aqui, né, essa imagem, né. Nós não podemos tirar o I de dentro do operador diferencial de tempo, uma vez que ele varia com o tempo. E a integral de dA é A. Agora, esse A, ele pode sair do operador, né, diferencial de tempo porque ele não varia com o tempo, certo? Só que essa área aqui é πr². E isso, né, é verdade porque o fluxo elétrico é limitado pela área da placa. E a área da placa é πr², como fizemos aqui. Então, esse π simplifica com esse π, né? E passo 2r dividindo esse lado. E aí podemos escrever a expressão do campo magnético induzido, quando r é maior que r, como μ0 ε0 r² sobre 2r dE dt. Ok? Uma vez que temos o comportamento do campo magnético quando r é menor e maior que r, né? Aqui é quando R é menor que R, e ali quando R é maior que R, podemos traçar o gráfico. Como quando o R é menor que R, o primeiro ponto do gráfico é quando R é igual a zero. Então nós vamos usar essa equação aqui, que é para a parte, né, R menor que R. Quando R é zero, o B é zero, né? Então o teu gráfico vai começar do zero. E conforme o R cresce, o B cresce, e cresce linearmente.
Então, começou do zero e está crescendo linearmente, como nós verificamos ali. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até um ponto que aquela equação aqui, né, ela deixa de ser válida. Que ponto que é esse? É quando o teu errinho aqui, né, ele atinge a borda. Nesse ponto aqui, na borda da placa, né, essa equação deixa de ser válida e aí essa equação aqui passa a funcionar. E aí, conforme o errinho cresce, o B diminui. E diminui como? Com o inverso da distância. Então, nós temos uma curva levemente, né, projetada aqui ao longo de R. Tá ok? E bem nesse ponto, R igual a R'ão, as duas equações são válidas, tá certo? Basta substituir R por R'ão aqui, né? Esse R'ão quadrado vai simplificar com esse R'ão. Então, você vai ter μ0 ε0 sobre 2 R'ão d dt. E se R for igual a R'ão, μ0 ε0 R'ão sobre 2 d dt aqui também. Tá certo? Então tá lá. Então, pessoal, uma vez entendido direitinho, né, como trabalhar com as equações de Maxwell, a gente pode passar para o próximo ponto. Né? Como eu mencionei para vocês, as equações de Maxwell não foi a maior façanha do Maxwell. E sim, foi mostrar que a luz nada mais era do que um ramo do eletromagnetismo. Tá certo? Mas antes de entrar nesse mérito, vamos voltar um pouco no tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Né? Para quem fez catequese, deve lembrar que lá está escrito: faça-se a luz. Vamos imaginar então que nesse momento o Criador, ou melhor, o Ano Boval, né, pegou o campo elétrico e o campo magnético na forma de uma onda longitudinal, igual essa que vocês aprenderam lá em Física 2, escrita assim. Tá? Então temos aqui o campo elétrico variando com a posição e tempo, né? Como EM seno kx menos ômega t, e B de xt, né, igual a BM seno de kx menos ômega t. Então, vocês devem lembrar lá de Física 2, né, o que são todos os elementos. Né? Esse aqui assim, é a amplitude da onda, o x é a direção de propagação, né? O t é o tempo, né, como ela varia com o tempo, o k é o número de onda e o ômega é a frequência angular. Cada uma dessas equações está relacionada com uma das equações de Maxwell. Né? Essa aqui nós temos o campo elétrico variando com o tempo, né? Ela está relacionada com a lei de indução de Maxwell. E aqui nós temos o campo magnético variando com o tempo, ela está relacionada com a lei de indução de Faraday. Tá certo? A combinação, né, dessas duas ondas aqui permite plotar esse desenho que vocês estão vendo aqui. Então, em azul nós temos o campo elétrico na forma de uma onda senoidal, né? E a linha vermelho, né, o campo magnético na forma de uma onda senoidal. Tá certo? Como vimos, a variação do campo elétrico gera um campo magnético induzido e esse campo é sempre perpendicular ao campo elétrico. E vice-versa, né? Variação do campo magnético gera o campo elétrico induzido e esse campo é perpendicular ao campo magnético. Tá? Aqui temos a direção de propagação x, né? E aqui essas flechinhas mostram como que ela varia no tempo e ao longo dessa direção x. Então, aqui ele está aumentando, depois começa a diminuir, inverte a fase, aqui está aumentando, diminui de novo, inverte a fase, e assim por diante, e a mesma coisa acontece com o campo magnético. Para estudar essa combinação, nós não temos como fazer isso de forma direta, então o que nós vamos fazer é, vamos pegar um pedacinho dessa onda, vou pegar aqui um pedacinho de x, né, da parte elétrica e um pedacinho de x da parte magnética. Tá? Vamos dar um zoom nesse desenho e um zoom nesse desenho para mostrar o que acontece. No primeiro caso, então, nós temos aqui as duas flechinhas, praticamente do mesmo tamanho, né? Nós estamos pegando um pedacinho infinitesimal de x, então essas flechinhas têm quase o mesmo tamanho. Então aqui nós temos o e, e aqui nós temos um i mais a sua variação. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo, né, da região que você pegar aqui da onda. Tá certo? Vamos dizer que esse tamanho aqui tem uma altura h, beleza? E temos um campo magnético que está atravessando, tá, essa região entre essas duas variações de campo aqui, campo elétrico, tá? O E e o E mais D.
Estou fazendo isso porque aqui nesse desenho, ele está desenhado apenas uma frente de onda, mas tenta imaginar isso aqui em 3 dimensões, né, com várias frentes. Então você teria aqui um campo magnético atravessando ele dessa forma. Vamos imaginar que o campo esteja diminuindo, tá ok? E se ele está diminuindo aqui nessa região, quando você pega a parte de baixo, né, no caso a parte do campo magnético, onde você tem aqui o B mais a sua variação, B mais dB, né, essas duas flechinhas tendem a ter mais ou menos o mesmo tamanho, né, já que esse pedacinho aqui infinitesimal dx faria com que essa diferença seja pequena, e eu estou dando esse tamanho aqui como H. E aí, nesse caso, né, exatamente da forma simétrica como nós vimos aqui, você tem um campo elétrico perpendicular, né, nessa direção. E se as duas ondas estão em fase, como nós vimos aqui, né, elas estão em fase, então se esse B está diminuindo, né, que está atravessando essa região entre essas duas flechinhas do campo elétrico, esse E tem que estar diminuindo também, atravessando essas duas flechinhas do campo magnético. Para esse caso, como nessa letra A nós temos o B diminuindo, ou seja, o campo magnético está variando, ele está relacionado com a lei de indução de Faraday. E a letra B, como nós temos o E diminuindo, ou seja, o campo elétrico está variando, ele está relacionado com a lei de indução de Maxwell, ou seja, a lei de Ampère-Maxwell que nós tínhamos aqui, como nós não estamos lidando com corrente de condução, esse termo vai a zero e a lei de Ampère-Maxwell se reduz à lei de indução de Maxwell. Vamos fazer aqui uma análise separada. Vamos pegar o primeiro ponto lá, que é o ponto A, onde nós temos aqui o campo magnético variando, atravessando essa área entre as variações de campo elétrico E e E mais DE, tá certo? E para facilitar a nossa análise e relacionar com a lei de indução de Faraday, eu peço que vocês considerem o seguinte. Imagine que essa região delimitada aqui, que eu estou mostrando para vocês no vídeo, imagine que ela seja uma espira retangular, tá certo? E se isso é verdade, o campo magnético está atravessando essa espira, né, e ele está diminuindo, nós temos uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético pela lei de indução de Faraday vai gerar uma FEM. Essa FEM vai executar um trabalho sobre os portadores de carga, né, no caso a FEM é FEM induzida, né, ela vai executar um trabalho sobre os portadores de carga, criando uma corrente, e essa corrente vai circular de tal forma que ela vai lutar contra essa diminuição, né, devido à lei de Lenz. Sendo isso verdade, a corrente elétrica induzida nessa espira circularia no sentido anti-horário, né, ou seja, A, B, C, D e A, de modo que o campo magnético induzido por essa corrente induzida, né, reforçaria o sentido desse campo magnético que está diminuindo, correto? E eu estou pedindo para vocês considerarem isso, né, justificativa no caso, é para você já ter aqui, olha só, o sentido de integração. Nós vamos integrar nesse sentido, tá, que nós encontramos devido à lei de Lenz. Beleza? Então vamos lá. A lei de indução de Faraday está aqui, integral de dl igual a menos dφb dt. Φb é a integral de BdA. O ângulo entre BD e A, vamos considerar aqui o ângulo zero, né, o A exatamente na mesma direção, né, em sentido do campo magnético, né, usando a regra da mão direita, vocês conseguem mostrar isso. E vamos agora abrir essa integral fechada nas 4 regiões que nós temos aqui. Então a primeira região é a região de A até B. Na região de A até B, o campo elétrico aqui é o E mais DE. Tá certo? Então, qual que é o ângulo entre o E mais DE com o DL, tá? Que vai de A até B. Então, de A até B, ele está indo para cima, o E mais DE está indo para cima. O ângulo entre eles é 0, cosseno de 0 é 1. De B até C, você não tem contribuição, porque olha só, o teu campo está para cima, mas o teu DL está para a esquerda. Você tem um ângulo de 90 graus. Então, cosseno de 90 é 0. De C até D, o teu campo está para cima, mas o teu DL está para baixo. De C até D, o teu DL está para baixo. Então, temos aqui cosseno de 180, né, entre C e D. E o campo agora é só o E. Né? E aí,
de D até A, você tem o teu DL apontando para a direita e teu campo apontando para cima, você tem um ângulo de 90 graus aqui. Então esse cara aqui também não contribui, tá certo? Então esse aqui vai a zero, esse aqui vai a zero, e você tem essas duas contribuições. E mais D, EDL cosseno de zero, EDL cosseno de 180. Esse dá 1, esse dá menos 1. E claro, né, como falamos antes, né, o ângulo entre B e DA é zero, cosseno de zero é 1. Bom, em toda a região entre A e B, né, o campo que você tem é o E mais DE, ele é constante, então ele vai sair da integral. E de C até D, o campo é o E, ele é constante, ele sai da integral. Por isso eu já estou colocando aqui, ó, E mais DE, integral de DL, menos E, integral de DL. A integral de DL, tanto na região entre A e B e na região C e D, é H, que eu já estou colocando aqui. Tá vendo? Aqui nós temos então igual a DDT, é menos DDT. O B, né, sai da integral, né, já que nós estamos lidando aqui com o colchete, seria como se fosse uma foto, né, do instante onde esse desenho foi feito. Ele não pode sair do operador diferencial de tempo, mas pode sair da integral, beleza? Então agora temos aqui, ó, E mais DH menos IH igual a menos DDT BA, já que integral de dA é A. Como a área é H dx, né, como vocês podem ver aqui, a área, no caso daquela espira imaginária que nós estamos colocando aqui, você tem o dx, que é essa largura, e o h como comprimento. Então, A igual a h dx. Como essa área não varia, eu posso tirar ela do operador diferencial de tempo. Né? Então, ficou aqui, ó, h dx. Né? E você tem aqui E vezes h menos IH. Simplifica, simplifica, sobrou só DH. Tá ok? Os h's aqui eu posso simplificar. E esse dx que está multiplicando, eu passo dividindo. E aí, como eu tenho duas variáveis independentes, né, variável independente x e variável independente t, eu posso escrever essa equação diferencial na sua forma parcial. dρe dρx igual a menos dρb dρt. Ok? Bom, voltando às nossas equações de partida, né, vamos substituir essas duas equações nessa daqui. Derivar o campo elétrico em relação a x, o campo magnético em relação a t. Então temos lá, derivada de em relação a x fica k e m cosseno de kx menos ômega t. Né? E quando deriva o campo magnético em relação ao tempo, você tem ali menos, que vai simplificar com o menos daqui, né? Então ficou mais, ômega bm cosseno de kx menos ômega t. Os cossenos são iguais, então simplificam, né? E eu passo o bm e o ômega para esse lado, o bm eu passo para esse lado da igualdade e o k para cá. Então temos que EM sobre BM é igual a ômega sobre K. Como a frequência angular é constante e o número de onda é constante, uma constante dividido por uma constante é igual a uma constante. Então repara, essa é a primeira relação que nós estamos encontrando aqui. Tá certo? O que elas nos diz? Que campo elétrico e campo magnético, né, não tem como trabalhar com eles de forma individual. Eles estão correlacionados por meio dessa constante. Tá certo? Mas essa é só a primeira análise, né? Análise A. Agora nós vamos para a análise B. A análise B era essa situação aqui, correto? E aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com a mesma ideia. Nós temos a lei de indução de Maxwell. E como essa lei não está sujeita à lei de Lenz, se fizermos a integração no mesmo sentido que fizemos no item A, no item A, como nós podemos ver aqui, ó, o resultado da integral foi HDE, ou seja, um resultado positivo. Integrando no mesmo sentido do que fizemos em A, o resultado dessa integral deve ser negativo. Tá, ok? Então aqui, ó, nós vamos integrar de A até B, B até C, C até D, D até A, no sentido anti-horário. Então olha só, entre A e B, o teu DL está no mesmo sentido de B. Então o ângulo entre B e DL vai ser zero. Entre B e C, né, teu DL está para cá e teus campos estão para cá, então cosseno de 90. Entre C e D, o teu B mais DB está para cá e o teu DL está
está para cá, está no sentido contrário. Então, aqui vai ter um ângulo de 180. E de D até A, cosseno de 90. Tá ok? Vai ser 90 graus o ângulo entre o campo e o DL. Vamos provar essa teoria. Aqui o sinal vai ser negativo. Então aqui está a lei de indução de Maxwell. Olha lá, na região entre A e B, como eu falei para vocês, o ângulo é zero, né? De B e DL. Entre B e C, o cosseno era 90. Né? Entre C e D, o campo é B mais DB. Né? E o ângulo entre B mais DB com DL dará o ângulo é 180, então cosseno de 180 menos 1. E depois de D a A, BDL cosseno de 90. Tá ok? E aí estamos escrevendo agora o fluxo elétrico como integral de EdA. Beleza, né? Como em todas as regiões entre A e B, B e C, C e D, D e A, os campos são constantes, né? E os que sobreviveram aqui foi de A e B e de C e D, esses campos podem sair da integral. E ali, né, o mesmo raciocínio que fizemos no problema anterior, fazendo o dA paralelo a E, né, o cosseno entre esse ângulo é zero, né, o cosseno de zero é 1, o ângulo entre E e DA é zero. E aqui temos integral de DL, vai ser H, e integral de DL, nessa região de C e D, também é H. Né? Aqui AB é H e CD é H. O E pode sair da integral, né? Pelo mesmo motivo que nós explicamos antes, não pode sair do operador diferencial de tempo, já que ele está diminuindo, está variando. Então tiramos o E aqui da integral. E esse BH menos BH simplifica, e sobrou, olha só, menos HdB. Né? Olha só, então temos um resultado da integração negativo, como era de se esperar. Tá certo? Integral de dA é a área em questão continua sendo h dx. Né? Ó, então temos essa largura dx e essa altura aqui h, né? Igual no caso do item A. Beleza? E esse A não varia, pode sair do operador diferencial de tempo, né? O H simplifica com H, e esse dx que está multiplicando passa dividindo, e aí, como nós temos agora duas variáveis independentes, uma de espaço e uma de tempo, podemos escrever ela na forma de uma equação diferencial parcial, usando dρ aqui. Então temos aí dρb, dρx igual a menos μ0 ε0, dρe, dρt. Vamos usar novamente, né, nossas equações aqui, que era o nosso ponto de partida, né, aplicar essas duas equações aqui. Então, derivar o campo em relação a x, o campo magnético em relação a x e o campo elétrico em relação a t. Então, primeiro vai ficar derivado do campo magnético em relação a x, fica kbm cosseno de kx menos ωt. Né? E quando deriva o campo elétrico em relação ao tempo, né, vai sair o menos ômega aqui, que vai simplificar com esse sinal aqui, né? Simplificou com esse sinal, então ficou menos μ0 ε0 ômega e m cosseno de kx menos ωt. Os cossenos simplificam. Né? E aí eu passo o k e o bm dividindo esse lado e o μ0 ε0 passo dividindo para cá. Então ficou 1 sobre μ0 ε0 igual a ômega sobre k vezes em sobre bm. Tá? Mas como nós vimos ali anteriormente, né, em sobre bm é igual a ômega sobre k, que é igual a c. Então isso significa que esse termo aqui é igual a esse termo, né? Esse termo é igual a c, esse termo é igual a c, então nós temos c vezes c é c quadrado. Né? Agora eu tiro a raiz dos dois lados aqui, eu tenho que c igual a 1 sobre raiz de μ0 ε0. Sabendo que os valores numéricos de ε0 e μ0 estão aqui, né? O ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton metro quadrado, e o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, substituindo esses dois valores numéricos aqui nessa expressão, nós encontramos esse valor aqui, ó, que nada mais é o valor exato da velocidade da luz no vácuo. Estão vendo? Então, repara na beleza desse resultado. Nós relacionamos um campo elétrico com o campo magnético e obtemos um valor exato para a velocidade da luz. Relacionamos luz com eletromagnetismo. Essa foi considerada uma das maiores façanhas do Maxwell. Tá certo? Então, para concluir, temos aí
Gênesis capítulo 1, versículo 4, e ele viu que isso era bom, tá certo? Com isso, encerro o curso de Física 3. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui, até Física 4.